Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa aula de hoje. A gente vai tratar dos ritmos, né? Tanto os ritmos da natureza, que é o que a gente está trabalhando aqui. Quando a gente trabalha com os elementos da natureza, a gente também está trabalhando com os ritmos, mas a gente vai falar mais especificamente sobre o caráter cíclico da natureza e como trabalhar isso ao longo das oficinas, das vivências com as crianças e dos nossos próprios ritmos, né? E como é que os nossos próprios ritmos são respeitados quando a gente vai dar uma oficina que tem a ver com o corpo. A natureza, ela tem esse caráter cíclico, né? Então a gente pode perceber isso tanto externamente a nós, né? Quando a gente observa as estações do ano, né? Quer dizer, tem um ciclo que é um ciclo de recolhimento, né? Que é o inverno, que é um ciclo que tudo tá ali se gestando internamente, a gente não vê o externo acontecer, quer dizer, a gente não vê, dependendo do lugar que a gente está do globo, né? A gente não vê plantas crescendo ou pouquíssimas plantas. O sol é muito reduzido, o tempo de sol. Tem todo um caráter de ficar mais para dentro, mais interno, né? O inverno chama a gente a ficar recolhidos. Daí depois chega a primavera e aí começa aquele movimento de expansão. Então aquilo que estava sendo gestado internamente começa a sair, a brotar e a emanar. E isso acontece, né, quando em lugares que têm estações do ano muito bem demarcadas, as pessoas sentem isso dentro delas mesmas, né? Então elas começam a querer ficar mais voltadas para fora, para a emanação, elas querem ficar mais tempo fora de casa, né? É um momento ainda de processo, de crescimento, mas as pessoas já estão muito voltadas para o externo, né? No sentido do emanar e do contato. E o verão, que vem com esse auge, esse ápice, né? Dessa propensão da gente a ficar mais para fora, né? É o momento do auge desse aspecto, né? Onde tudo, as plantas estão exuberantes, né? Tem uma exuberância na temperatura, a gente quer ter contato com o mar, ter contato com as plantas, né? É um momento de expansão muito extremo. Depois, esse momento aos poucos, vai se reduzindo, né? E chega o outono, onde a gente começa de novo um processo de recolhimento. As folhas das árvores começam a cair, né? Em muitos lugares que tem as estações mais demarcadas. Então, isso indica um processo de renovação, né? Para que a renovação ocorra, é necessário que primeiro aquilo que é velho possa sair, né? Aquilo que é antigo, aquilo que não serve mais saia para dar lugar para o novo. E assim tudo começa de novo, né? Isso com as estações do ano é o que a gente vive de mais, eu diria, de mais extremo, né? Que é quando a gente enxerga muito claramente no externo os ritmos da natureza, né? Tem algumas coisas que estão no nível mais sutil, como as fases da lua, né? Também tem a ver com ritmos da natureza, mas não são todas as pessoas que se ligam nisso. Então, às vezes a gente está participando desse processo, mas a gente nem tem consciência disso. E tem os nossos próprios ritmos internos, né? Para as mulheres, né, que menstruam, tem essa questão muito incorporada em si mesmas, né? Então elas sentem, né, o momento de recolher, o momento de expandir. Isso tudo é muito claro, né, à medida em que a gente vai se autoconhecendo. E então esses são os ritmos, né, que falam de características que são nossas, né, que se externalizam na natureza, mas que também são os nossos próprios ritmos. Isso está ligado a um outro aspecto dos ritmos que tem a ver com o nosso próprio ritmo quando a gente vai dar uma vivência, quando a gente vai fazer uma vivência com crianças. Vocês já devem ter percebido com clareza que as crianças têm ritmos diferentes dos nossos, né? Claro que depende, né, que varia de criança para criança, varia das idades, né, das faixas etárias,
Tem algumas variações de gênero que também são questionáveis, como a gente já falou na aula passada, né? Depende da pessoa e não tanto se é uma menina ou se é um menino, mas enfim, são muitos aspectos que a gente pode levar em consideração. Então, quando a gente está fazendo um trabalho com crianças, a gente tem que encontrar um lugar que seja um ponto de conexão que integre, que harmonize os ritmos das crianças aos nossos próprios ritmos. Como somos nós que estamos coordenando a oficina, né? Como somos nós que estamos propondo uma oficina, uma vivência, uma aula, né? Ou uma atividade qualquer que a gente esteja propondo, então a gente pode pensar nisso de forma mais objetiva. Uma coisa que é importante é a gente perceber, principalmente nas atividades físicas, o que é que o nosso corpo está pedindo, né? Quer dizer, o nosso corpo, ele pede intensidade o tempo todo? Não, né? Dificilmente o nosso corpo vai querer um movimento intenso o tempo todo. Então a gente precisa ver como é que o nosso corpo está preparado para realizar aquela atividade física, né? E ver, de acordo com a preparação do nosso corpo, né, e da nossa disposição interna também, que não é só física, né, mas ela tem outras dimensões também envolvidas, como é que a gente faz para encontrar uma harmonia nessa atividade? Então, uma coisa que é muito importante é, quando a gente for trabalhar com o corpo, a gente precisa escolher músicas, né? Se vocês forem trabalhar com músicas, o que eu recomendo muito, músicas que ajudem a trazer o ritmo daquela atividade. E isso tem a ver com os movimentos do corpo que a gente vai fazer e, portanto, com a intensidade da nossa movimentação. Então, uma dica importante é, se vocês forem bolar uma atividade, escolham músicas, por exemplo, que alternem os ritmos, né? Então, começar com uma música mais tranquila, de repente, para fazer um alongamento, né? E fazer um alongamento que seja algo relaxante para vocês também, né? Não necessariamente relaxante no sentido de querer dormir, mas relaxante no sentido do corpo aproveitar aquela experiência, né? Depois, vocês podem trazer uma música mais intensa e fazer uma atividade que envolva o corpo, que tenha mais movimentação. Daí, traz de novo para um mais tranquilo, né? E vai dosando isso. Não coloca pauleira o tempo todo, porque nem as crianças aguentam, né? Tem alguns exemplos, né, de oficinas em que eu experimentei colocar mais agitação. E eu comecei a perceber que, por mais que elas queiram muito, né? Muitas delas, não todas, mas muitas delas queiram muita coisa, elas mesmas se cansam também, né? Só que muitas vezes elas não têm consciência disso. Então a gente precisa ajudar as crianças a terem essa consciência de que o corpo delas também precisa ser respeitado, né? Então isso é um aspecto importante para vocês pensarem no planejamento da atividade de vocês. Uma outra coisa que é importante com relação aos ritmos é vocês vão trabalhar com pequenas histórias, pelo menos a proposta aqui é essa, né? Então a gente vai trabalhar mesclando voz com movimento. Então, é muito importante que vocês tenham consciência da respiração de vocês, isso vai ajudar bastante, né? De vocês respirarem entre as falas, né? Isso também tem a ver com ritmo. Então, tô falando aqui com vocês. Se eu falar sem respirar, daqui a pouco eu não vou aguentar mais continuar a aula, né? A mesma coisa com relação às histórias. Eu costumo, quando eu estou falando, né? Quando eu estou usando a narração, eu costumo fazer respirações pela boca, né? Eu inspiro pela boca muitas vezes, porque não dá tempo de parar, fechar a boca, respirar pelo nariz e voltar a contar a história. Isso quebra demais. É que nem com o canto, né? O canto muitas vezes a gente pega o ar de novo quando a gente dá aquela inspirada pela boca, tá? Então, quando estiver falando, tenta pegar ar, pega ar, né?
Deixa que a voz venha daqui de baixo, do abdômen, e não daqui da garganta, senão ela vai acabar muito rápido. Vocês vão tentar falar forçando aqui, né, sentindo a voz vir da garganta, você não vai aguentar muito tempo. Então deixa que a voz venha daqui de baixo do abdômen. Quando vocês forem para o corpo e não estiverem falando, aí o trabalho com a respiração é diferente. O trabalho com o ritmo da respiração é outro. Nariz. Inspira pelo nariz e solta pelo nariz. Isso faz muita diferença quando você está fazendo um movimento. Sem ofegar, né? Sem respirações muito... Não, respirações calmas, tenta trazer aquela tranquilidade e a sua respiração vai ajudar você a trazer o ritmo para aquela atividade. Então, essas são coisas muito importantes para a gente levar em conta quando a gente estiver fazendo uma atividade que mescle linguagens, né? Linguagem de corpo com voz. E uma outra coisa que é importante, aí vocês têm que ver o contexto de vocês. O contexto de vocês é um contexto de escola, é um contexto de espaços alternativos, é o contexto da casa de vocês, que vocês querem fazer com as crianças da casa, é pela internet, que por enquanto, né, acho que está sendo para todo mundo assim, ou é em casa ou é pela internet. E aí vocês vão ver, dependendo do espaço em que vocês estiverem, da estrutura que vocês tiverem e da quantidade de crianças, caso seja presencial mais para frente, se houver a possibilidade de usar um microfone headset, eu sei que muitos espaços não têm, muitas escolas não têm, mas se vocês em algum momento tiverem essa possibilidade, isso ajuda muito. Eu falo isso por experiência própria. Quando a gente vai fazer coisas que a gente coloca música e vai estar falando ao mesmo tempo e vai estar se movimentando por um espaço com um monte de crianças, um microfone headset ajuda bastante. Eu tinha bastante resistência a isso, né? Eu achava, não, imagina, que usar headset, usar microfone, que coisa mais artificial, né? Mas eu percebi que faz diferença sim e pode nos ajudar nessa economia, né, da nossa energia, para que a nossa energia possa ir para outros lugares, né, que sejam mais importantes. Isso tudo tem a ver com o respeito dos nossos ritmos. Se a gente não se organizar para a gente respeitar os nossos próprios ritmos, o que vai acontecer é que as atividades que a gente fizer com as crianças vão ser extremamente extenuantes para nós. E não é isso que a gente quer. A gente quer aproveitar as atividades também.